Bom dia a todos que nos juntou a nós. Vamos hoje direto ao ponto, né, com a nossa apresentação semanal, hoje sobre o Domino REST APIs. Vamos falar com o mundo, né? O Domino sempre foi uma plataforma aberta, mas recentemente a HCL implementou novos recursos de comunicação, de maneira segura, fácil também, de maneira a estender as aplicações Domino existentes, inclusive as legadas. Inicialmente, representando o nosso time de Digital Solutions Latam, então nós temos na área de vendas o Edson Fábio, dividindo alguns territórios na América Latina, time de pré-vendas, os Technical Advisors, né, de DX, de Emacs e de Domino Bruno, e o Juan Inácio na parte de Digital Experience, e na parte de pós-venda, na função de Customer Experience, eu, Arnaldo Vale, cobrindo a parte Domino e outros produtos de colaboração, e a Elizabeth Borges e a Kátia Pinzon cobrindo o DX, né, Digital Experience da HCL. Sobre o Straight to the Point, para quem ainda não participou de nenhuma sessão, desde o dia 30 de abril, nós estamos fazendo sessões semanais, de 30 minutos, no máximo 30 minutos, então são diretamente ao ponto, né? Então, nós apresentamos uma parte de áreas de interesse que nós sabemos que nossos clientes e parceiros possuem. Então, toda terça e quinta, nós apresentamos a parte da manhã em português e à tarde em espanhol. E são sessões abertas, que são gravadas também, disponíveis depois da apresentação, a gente disponibiliza a gravação e a apresentação, e o registro pode ser feito através desse QR Code e link que está aqui na tela. Essa é a nossa agenda, nós temos planejado, então nós estamos na sessão onde está aqui com a setinha em vermelho, né, que é a data de hoje, sobre o Domino REST APIs, e nós temos toda essa programação para que vocês saibam, né, e possam se inscrever e acompanhar também a cada uma dessas apresentações. Hoje, né, o conteúdo, nós vamos ver, né, o que é o Domino REST API, nós chamamos de DRAP, né, então vamos ver bastante, em alguns lugares mencionado como DRAP, né, para ser mais fácil. Então, esse é um assunto que ele é profundo, né? Então não cabe aqui a gente fazer um treinamento, uma capacitação, mas enfim, puxar esse fio para que vocês possam depois seguir a linha e também com dicas para capacitação e como avançar nessa área que é muito interessante, muito poderosa também. Então, nesse ponto, eu vou ver como a gente instala, né, o inicial mesmo, né, o que é, como fazer a instalação, como habilitar isso no seu servidor Domino, o que fica instalado, né, você sabe o que modifica, questão de segurança de portas, como expor as aplicações Domino e como seguir em frente, né, vou passar muitos links e materiais e tutoriais e treinamentos para vocês conseguirem seguir adiante. Bom, sobre o que para quem conhece um pouco de desenvolvimento, é muito comum no mercado a gente ouvir falar em REST APIs, que são maneiras de você acessar sistemas de uma maneira padronizada, segura, seguindo um padrão de modelo, né? Existe hoje um padrão chamado OpenAPI 3.0, que é no qual foi implementado também sobre o Domino, de uma maneira que você possa integrar aplicações com sistemas externos, por exemplo, fazendo chamadas de sistemas externos para acessar tudo o que você possui dentro de dados, né, falando em relação a dados no Domino, e você também pode utilizar para estender o alcance das suas aplicações Domino, né, muitas vezes existiam aplicações legadas que eram feitas somente para o cliente, Notes, passando depois para clientes browser, né, navegadores, nós temos até hoje os clientes Nomad até mesmo o Traveler, né, para correio, mas existiu também aplicações de outros sistemas que, às vezes, pode se beneficiar ou precisam beneficiar dos dados que estão dentro do Domino. Então, existe essa maneira, né, através das APIs REST, de fazer esse acesso, né, e poder trabalhar com todas as operações, tanto de criação, leitura, atualização e exclusão de dados também. Então, um exemplo, né, típico aqui, né, de uma aplicação, imaginando um solicitante que tem acesso a um tipo de um formulário, e através das REST APIs, a gente consegue também fazer o acesso granular desses campos, até a nível de campo, que é muito interessante, por segurança também, né? Então, dependendo do acesso que esses
agentes externos têm sobre aquele dado, é possível estabelecer quais são os campos que eles conseguem atualizar ou ler ou excluir, né, fazer toda a operação em cima de campo, e assim também como aqui nesse caso um aprovador que não teria possibilidade de alterar nenhum outro campo que não fosse simplesmente colocar observações e aprovar ou negar um documento. Então a gente não perde nada em segurança e consegue, né, estender, deixar mais flexível também o acesso a esses dados, mais democrático, né, aberto. O que você precisa, né, para iniciar esse trabalho com as REST APIs? Então, isso é uma função que iniciou a partir da versão 12, né, então eu recomendo no mínimo a 12.02, rodando em Windows ou Linux. A gente tem também a possibilidade de trabalhar com containers, então existem já containers em Docker, já com o REST API já configurado, né, pré-instalado, que é mais fácil também de você iniciar, é uma opção. O Domino Designer, opcional, se você quiser, né, ver a sua aplicação, né, entrar melhor na aplicação, o Domino Designer ajuda nesse ponto. O Administrator, porque existe algumas, né, configurações que precisam ser feitas, então precisa do Administrator. E o software mesmo do REST API, que hoje ele é um pacote separado, né? Então, a gente precisa, não vem já em todos os servidores, obviamente, você vai colocar nos servidores onde tem aplicações, você extrai um software, né, que é um instalador do REST API, em cima do próprio servidor Domino. E existe as bases de demo, né, as bases como aqui, a base de demonstração, ou as suas próprias aplicações que podem ser configuradas para você fazer os primeiros testes. Aqui mostrando, né, para fazer a instalação, hoje ela está disponível no myhcltechsw.com, né, seria a maneira mais fácil. Está embaixo dessa navegação, né, Domino, Tools, ela vai abrir essa página aqui, né, que tem o Dominos, tem aqui Tools Connectors, e nós temos o Domino REST API, que é onde você baixa o seu pacotinho aí para fazer a instalação no servidor. Você pode também baixar pelo FlexNet, que é a maneira tradicional, né, também na pasta Domino, e procurar por esse arquivo. Essa aqui é o instalador para a versão para o Domino 14, né, mas você procura a versão certinha do seu servidor, e ele vai baixar um jar para ser executado. Esse jar ele é executado através de um comando, né, no prompt mesmo, tem esse comando longo aqui, mas que, na verdade, os parâmetros são, né, você vai especificar aqui o diretório dos dados do Domino, onde está o notice.ini, o caminho para as bibliotecas REST, o caminho do diretório de programas do Domino, e o A, -A só para aceitar, dar o accept automático nas funções. Então, uma dica, né, você rodar onde está instalado o Java, mas se o Java não estiver no path do seu sistema operacional. O que é instalado, né, para saber o que modifica? Então, ele cria um diretório, né, dentro do diretório Domino, ele vai criar, obviamente, a task de REST API, então vai ter uma nova task na sua console do seu servidor. Ele faz algumas atualizações no notice.ini, né, para né, garantir que ele vai iniciar, quando iniciar novamente, enfim, definir a URL, com a porta de gerenciamento. Então, ele existe um painel de administração separado, né, ele não vai entrar lá no Domino Administrator, ele existe um painel web, né, através do browser, que você acessa por essa porta, onde ele vai ter a console de administração específica do REST API, do DRAP. E 3 NSFs, que são os NSFs de configuração do DRAP. Então, o Keep Config, Keep Agents e OAuth, que é para a parte de autenticação, né, se você quiser implementar a autenticação por OAuth, também é possível. Na sua console, você consegue, né, agora existe esse comando REST API, tell REST API, então aqui o help, né, para você mostrar quais são os comandos possíveis dentro dessa tarefa, né, então tem o reload, tem mostrar informações, mostrar o status, fazer um refresh, então isso lá no console de administração. E sobre portas, né, o que o REST API, ele modifica, né, é que
os acessos às chamadas, toda a interação com as APIs, apesar de ser um protocolo HTTP, ela não usa a tarefa HTTP do domínio. Então, a tua task HTTP não necessariamente não precisa estar rodando. Você pode ter o teu API ativo, né, o teu endpoint da API ativa, e porque ele vai acessar por outras portas. Então, a porta principal é a 8880, que é onde é feito toda a parte de autenticação, parte de dados, né, com o serviço. Existe uma porta para Health Check, que você pode usar, né, para verificar como é que está o status, né, como é que está a saúde aí do teu serviço. Uma porta de gerenciamento, 88, 89, que é utilizada para acessar, então, como eu falei, né, aquele painel de administração. Isso a gente geralmente, você não deixa isso exposto, é só interno mesmo, né, porque é parte toda de configuração. E uma porta específica que fornece dados, métricas no formato de Prometheus, que é uma ferramenta para monitoração de dados, né, monitoração de serviços, e você conseguiria conectar o Prometheus através dessa porta 8890. Então, aqui só para ilustrar, resumindo isso que eu acabei de falar, mostrando todo o seu ambiente interno, né, com a configuração de REST API sendo acessada, o protocolo que ele usa, na verdade, é aqui o NRPC diretamente, né, fazer uma chamada RPC para o REST API, e aí internamente, se você chega por um outro HTTP server, que não precisa ser exatamente o HTTP do domínio, ele utilizaria essas portas internas para conectar com serviços de REST, tá? E administração 89. Bom, depois de instalado, a gente precisa expor quais são as aplicações que nós vamos querer trabalhar com as APIs. Então, não precisa ter essa preocupação de que, nossa, eu coloquei o serviço REST lá, agora qualquer um pode ter acesso a aplicações, todas as aplicações vão estar disponíveis por serviços. Não. Então, por isso que existe essa configuração de esquema, escopo e autenticação também, para que você consiga estabelecer, né, ou disponibilizar exatamente aquilo que você precisa para as aplicações. Então, na parte de domínio, né, na parte de administrativa, vamos dizer assim, você define os escopos, né, para saber o que você vai utilizar, né, nas aplicações. Você especifica esquemas, que são quais as aplicações que vão ser disponibilizadas, e nesses esquemas e escopos a gente também especifica quais são os elementos, se são agentes, se são os views, forms, qual o modo de acesso a esse formulário também, e quais os campos desse formulário. Então, é um acesso muito granular, que a gente consegue disponibilizar, até por segurança também, né, não disponibilizar coisa que não seja necessária. E muito controlada. Então, para cada aplicação, você consegue exatamente ver o que está acontecendo, o que está sendo chamado, o que está sendo, né, podendo interagir através dessas chamadas de API. Quando a gente acessa essa console de administração, né, do REST API, através daquela porta que eu falei, 8880, você possui, então, as três principais aplicações, né, um navegador principal, onde tem a parte de criação e atualização de esquemas, que eu falei, né, os esquemas são quais aplicações que você vai deixar disponível para acesso, o gerenciamento e criação e gerenciamento dos escopos, que aí é a granularidade, né, de ser quais formulários, quais views, quais campos que você vai utilizar, e uma parte de gerenciamento do OAuth, né, autenticação. Você pode utilizar, né, o benefício de usar o OAuth para você usar exatamente o mesmo usuário e senha que o usuário domínio normal utiliza. Então, você não tem um outro gerenciamento de usuários e senhas separado, tá? É o mesmo registro. Esse exemplo aqui nós vamos mostrar como fazer a configuração. Veja que aqui, vou passar rapidinho, ele está acessando o painel de administração, né, Admin UI, onde aparece no browser exatamente aquela tela com as três, né, formas as três navegadores de configuração. Então, em primeiro lugar,
a gente vai acessar aqui o de esquemas. Então, ele aparece por causa desse filtro que não existe nenhuma aplicação com escopo e esquema criado. Somente com esquema existe, mas com escopo não existe nenhum. Então, nós vamos adicionar, selecionamos um NSF que está no meu servidor. Você pode mudar o ícone, né, que mostra aqui nesse navegador. Ele ainda não mostra porque não tem nenhum escopo, então eu vou criar um escopo no esquema que eu criei anteriormente, né, então tem lá o esquema criado, eu vou adicionar esse escopo, e aí agora eu consigo, como eu tenho um esquema e um escopo criado, eu consigo agora delimitar o que eu quero disponibilizar. Então aqui são os formulários, escolhi um formulário chamado equipamento, e nesse formulário eu seleciono quais os campos que eu quero adicionar, deixá-los disponíveis, né, acessíveis. Tem o botão adicionar todos, para ser mais fácil, então você consegue colocar todo, consegue até modificar, né, se ele é read-only, se é para atualização ou não. Está disponível. Então, a partir desse momento, eu já consigo chamar e interagir com essa aplicação, somente isso. Existe um Quick Config, um botão, para você já criar esquema e escopo ao mesmo tempo. Tá? Isso aí, para aplicações menores, é útil, porque ele já faz o esquema e já coloca todos os formulários, todas as views, já cria o trabalho todo, você não precisa fazer entrando um por um, né? Então, se para um teste ou para uma aplicação que é menor, você não quer colocar todos os formulários, ele já vem com todos criados, com todos os campos adicionados, tudo certinho. Então, isso seria só para você disponibilizar a aplicação. Então, para cada aplicação que você for querer mexer, você tem que criar o esquema e o escopo, né, dizendo quais são os campos que você vai utilizar. Uma vez criada esse escopo, você está pronto para trabalhar, seja criando o código na mão, fazendo uma programação usando Node-RED, usando JavaScript, usando qualquer forma, qualquer linguagem que você possa fazer chamadas REST, você poderia chamar esses endpoints do DOM disponível, mas a HCL, para poupar esse trabalho ou ajudar no desenvolvimento, nós temos um adaptador pronto para o Domino dentro do VoltMX. Para quem não conhece, a HCL possui um produto que se chama HCL Volt MX, que é uma solução que tem elementos de low code, mas é profissional também, pro code, onde a gente consegue criar aplicações multi-experience, que a gente chama, porque você cria uma aplicação uma vez e disponibiliza em diversos canais, seja criando aplicações móveis, né, em dispositivos móveis como Android, para iOS no iPhone, para desktop, para browser, você consegue criar uma aplicação e com esse conector do REST API, do Domino, do DRAP, você consegue conectar essas aplicações usando os dados que estão nas suas aplicações legadas. Então, isso é muito interessante porque você vai estender a sua aplicação, você vai criar novos canais e também uma nova interface, um novo modo de acessar aplicações legadas de uma maneira mais moderna, né, e até com canais novos que não existiam, que não eram possíveis até então. Então, aqui eu vou mostrar como é que o que a gente fez até agora, a gente disponibilizou os endpoints. Agora, como usar esses endpoints? Com o MXGO, isso é muito mais fácil. Porque no MXGO, a gente cria objetos dentro do MXGO que já faz referência a esses endpoints da API. Um ponto que a gente até aqui nesse vídeo que eu vou mostrar também, ele vai mostrar que existe um modo lá nos endpoints do REST API que se chama DQL, que é o Domino Query Language. Então, esses objetos usam Domino Query Language. Então, se você criar simplesmente o objeto e não estiver se definido isso lá na configuração do teu REST API, ele dá um erro. Até a gente vai simular isso aqui para ver como é que faz para corrigir. E ele gera todos os forms e views dentro do Emacs como sendo já objetos prontos, e esses objetos podem ser utilizados nas suas aplicações de uma maneira low code, você mapeando os campos visualmente. Então, é um acelerador incrível para você gerar aplicações ou estender as suas aplicações que estavam, né, muitas vezes, não digo em todas as vezes, mas muitas vezes fechadas dentro do seu cliente Notes. E agora você poderia estender ela para qualquer tipo de dispositivo. Então, aqui eu estou te mostrando o MXGO, né? Então, criando uma aplicação aqui do zero mesmo, uma demo, a gente conectando com um endpoint
que está já configurado lá no teu REST API. Então, basicamente, a gente precisa configurar a parte de identidade, né? Então, vamos usar o OAuth para fazer essa autenticação. Eu vou copiar qual que é a URL do OAuth que eu tenho aqui no REST API. Então, eu vou criar um acesso para essa aplicação que eu estou desenvolvendo, né? Então, eu preciso colocar qual é o callback URL, né? Ou seja, a URL de que ele vai devolver o meu token, qual que é a página inicial, tá? O escopo, então eu vou definir aí qual que é o escopo da aplicação, né? Então eu vou puxar dados, eu posso usar para minha aplicação de setup para pegar design também, pegar nossos formulários. Então eu tenho aqui uma aplicação ativa que eu copiei qual é o client ID, né, para fazer a autenticação, então ele gerou um token lá, esse app ID, justamente para eu poder acessar, e um app secret, isso é muito importante, né, por segurança. Então ele tem o app ID e o secret, que é o que vai me ajudar a conectar nesse serviço, para daí então pedir a autorização de se logar. Então, aqui seguindo esse exemplo aqui, você conseguiria fazer isso bem facilmente para autenticar com a tua aplicação. Ok, colocar um nome para esse serviço. Ok, então, isso com a minha parte de identidade e autenticação eu já estaria pronto. Ok, o endpoint de autorização, preciso dizer qual é o caminho para ele fazer a requisição de autorização. E o caminho para o token também. Então, essa aqui a gente está fazendo é a parte de autenticação. Eu posso colocar o escopo também. São os mesmos que eu configurei lá no REST API. Okay? E eu posso fazer o teste de login. Então, ele pergunta se eu permito a comunicação, e aí ele vem, né, dizendo qual que é o token de autenticação que ele retorna. Então, isso significa que ele conseguiu autenticar naquela aplicação. Então, eu vou usar esse serviço para fazer as chamadas aos objetos também. Aqui a gente consegue ver, nós temos também como testar, né, todas as chamadas, pelo serviço que está disponibilizado, a gente consegue colocar pelo Swagger e fazer testes das chamadas, ver exemplos, o que é muito interessante também de como você usar isso depois. Então, tem aqui o exemplo da autenticação, né, o que ele chama, quais são um exemplo, né, de você fazer uma chamada de autenticação. Você consegue testar também se está funcionando. Então, aqui passando o seu nome e senha, executando, para ver o que ele vai chamar, e até para saber qual é o bearer, que é esse token também de criptografado de autorização, de acesso. Então, uma maneira que a gente poderia fazer passando a autorização por esse bearer de HTTP. Vou adiantar um pouquinho para colocar aqui a aplicação. Estou adicionando a nova aplicação. E aí, deixa eu adiantar um pouquinho para a gente não perder muito tempo aqui. Ele autenticou. Então, mais para o fim. Aqui, operações.
Então, eu posso criar uma integração lá no meu VaultMX, no Foundry, usando essa identidade, e aí colocar as operações que eu quero criar, né, que seja para buscar escopo, para buscar o design, para buscar dados, eu consigo criar os conectores todos aqui dentro do meu Foundry, o que facilita muito você não ter que fazer essas chamadas à mão, né, não criar o código à mão. Então, são parâmetros que você cria, e aqui quando você faz um teste, ele pede autenticação, e ele mostra, nesse caso aqui, como a gente pediu qual era o escopo, ele mostra aqui um JSON de todos, né, os escopos, as aplicações que eu tenho disponíveis para serem chamadas. Então, essa é um exemplo aqui usando esses conectores do REST API. Como eu falei inicialmente, esse é um assunto bem profundo, né? A gente consegue explorar bastante. Então, como prometido, eu vou deixar aqui os links principais de educação ou de documentação também, né, os URLs. Então, nós temos diversos vídeos, nós temos, inclusive, um curso no nosso Software University. Então, esse curso para o administrador, que é exatamente começa por onde aqui eu só coloquei nessa apresentação e consegue avançar mais. Então, e existe outros também, outros vídeos e outras documentações aqui muito interessantes que você pode usar para avançar nesse assunto. Assim como todas as apresentações, eu sempre menciono o nosso portal de ideias, que é o portal para você submeter sugestões de melhorias, novas funcionalidades, enfim, é um portal de usuários mesmo para os produtos, os gerentes de produtos HCL. Então, esses portais estão constantemente sendo monitorados e são abertos a votações pelos usuários também, e as funcionalidades mais votadas, elas entram em consideração para a implementação dos produtos. Isso também para o REST API, mas para todos os produtos que a gente tem na HCL. Esse é o nosso link na URL para baixar a sessão gravada. Então, logo após a sessão, eu subo já a gravação e a apresentação no repositório. E nós também pedimos uma avaliação de cada sessão. Então, você consegue entrar e fazer uma avaliação bem rapidinha para dizer o que você está achando, sugestões, enfim, o seu feedback sobre a nossa iniciativa. Esse é o que eu tinha para apresentar hoje. Foi exatamente 30 minutos, direto ao ponto. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, continuamos à disposição. Nesse momento, eu vou parar a gravação e ver se existe também alguma pergunta no nosso chat. Uma olhadinha. Não, parece que não estou ouvindo uma pergunta, então eu finalizo aqui. Agradeço a todos por terem assistido.